E aí, tudo bem com você? Sou o Bruno aqui da Potencialmente. Hoje a gente está junto de novo para mais um vídeo aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram, tá? E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito legal com vocês. Vamos falar sobre atenção. Atenção, então o que é atenção? Como é possível melhorar a atenção? A atenção ela é uma das funções cognitivas que a gente tem, junto da memória, da percepção, da visão-construção, outras funções executivas aí também. E o que define a atenção? Acho que todo mundo tem uma ideia muito clara do que é atenção, do que é prestar atenção, mas o que define ela de uma forma mais sólida assim? A atenção é o processamento preferencial da informação sensorial. Essa frase eu tirei desse livro aqui, que é bem famoso para quem estuda neurociência, sistema nervoso, neurociências do Baird, do Connors. E por que eu gosto dessa definição? Por que ela é uma definição que eu considero bastante apropriada? Bom, é o processamento preferencial da informação sensorial, ou seja, chega uma informação aos nossos sentidos, a nossa visão, audição, tato, ou outros, e então essa informação será processada. De que maneira? Tudo vai ser processado? Não. A gente tem recursos limitados no nosso cérebro, apesar de ser uma máquina fantástica, ele ainda é limitado. E essa palavra preferencial, então processamento preferencial da informação, ela é muito importante, porque ela mostra pra gente que se existe uma preferência, eu tenho esses recursos limitados, tá certo? E se existe essa preferência, eu tenho que escolher, né? E aí pode ser volitivamente ou não, eu tenho que escolher uma dessas diversas linhas possíveis de pensamento, diversas linhas possíveis de foco de atenção, para realmente colocar minha atenção ali, estar atento, concentrado, com foco naquele momento, tá certo? Então a informação é o processamento preferencial de informação sensorial, tá certo? E qual que é a função da atenção? Por que a gente tem que prestar atenção? Bom, também acho que muita gente percebe os benefícios disso, mas de forma básica, né? O que a atenção ela faz por nós? Duas coisinhas primordiais. A atenção, ela diminui o nosso tempo de reação e ela aumenta a nossa capacidade de percepção, ela aumenta a nossa capacidade de perceber as coisas. Vou dar dois exemplos, um para cada um, de experimentos que usaram participantes humanos, né? Que tiveram participantes humanos como dentro ali daquela montagem experimental, e ela estava realmente buscando quais que são os benefícios. Será que eu consigo provar essa diminuição desse tempo de reação, esse aumento da percepção por meio da atenção? E como é que foi feito? Colocaram um participante humano, né, um homem ou uma mulher, mais ou menos como eu estou aqui, sentado de frente para uma tela. Falaram para ele fixar o olhar num ponto central da tela. Então, olhar fixamente para o centro da tela. O que acontecia? Um estímulo ele era mostrado ou do lado direito ou do lado esquerdo do participante. Num primeiro momento, o que era pedido para ele fazer? Para que, olhando para o centro da tela, ele dissesse se ele percebeu ou não esse estímulo. E esse estímulo ele era bem fraquinho, ele aparecia praticamente no limiar assim, de percepção. Tinha que realmente assim, pegar, porque era um estímulo bem fraquinho. O que eles perceberam? Quando o participante, mesmo com um olhar fixo no centro da tela, direcionava esse campo atencional para um dos lados, o campo que ele direcionava, se o estímulo aparecesse no campo que ele estava direcionando a atenção, ele conseguia perceber isso mais e perceber isso melhor. Então isso aumentou a capacidade de percepção dele. Isso foi feito algumas vezes e todas elas provaram que realmente a atenção deu esse poder a mais, vamos dizer assim. E numa outra montagem, uma montagem bem parecida, a única diferença é que agora o estímulo ele não era mais fraquinho, ele é bem perceptível, você conseguia ver ele claramente. O que foi pedido? Mesma coisa, olhando para o centro da tela, direcionar o campo atencional para um desses lados, esquerda ou direita, e quando esse estímulo piscava, você tinha que apertar um botão que estava na sua frente, tá? Então, o que perceberam também? Quando esse campo atencional ele era direcionado justamente pro lado onde apareceria o estímulo, o tempo de reação dos participantes ele era consideravelmente menor também. Então, atenção, aumentou a capacidade de percepção e diminuiu o tempo de reação desses participantes. E a atenção serve primordialmente para isso, tá certo? Como melhorar a atenção? Como que é possível incrementar esses níveis de atenção, otimizar essa performance cognitiva por meio da atenção? Bom, a gente já conversou sobre isso aqui em outras oportunidades e assim,
Pensando em um momento, preciso de atenção agora, existem aquelas dicas que, se você quiser, pode ver o vídeo lá no nosso IGTV, de trabalhar por etapas, marcar bem o tempo de cada tarefa, então hidratar-se bem durante essa tarefa, certo? Livrar-se de distrações, distrações óbvias, né, como um celular apitando, como uma música tocando de fundo, ou distrações menos óbvias. Às vezes você está numa sala com outras pessoas, isso tem te atrapalhado. Então, realmente buscar livrar-se dessas distrações, dividir, marcar bem o seu trabalho, ir por passo a passo, tudo isso te ajuda a manter uma atenção mais concentrada naquele momento. Mas como é que é possível aumentar a atenção consistentemente, pouco a pouco, para você ir percebendo esses ganhos ao longo do tempo também? Bom, existem algumas formas, eu vou falar algumas delas para vocês. Uma das formas muito recomendadas, muito usadas, muito pesquisadas antigamente, ainda hoje sim, mas hoje já está mais claro que isso acontece de fato, é a recomendação da prática de exercícios. Então você tem diversos estudos, inclusive relacionando prática de exercícios diários. Não é aquela, vou suar 2 horas na academia e nem vou jogar uma partida de futebol inteira. Não, não, não. Pouco, de 20, 25 minutos por dia. Tem sido muito estudado uma correlação positiva entre a prática de exercícios e a diminuição dos sintomas do TDAH, por exemplo. O TDAH, o transtorno do déficit de hiperatividade e de atenção e hiperatividade, né? Bom, como o próprio nome já diz, bastante relacionado a essa função cognitiva, bastante relacionado à atenção. E tem sido provado por meio dessas pesquisas, desses estudos, que de fato, prática de exercícios diários, coisa de 20, 25 minutos, sim, isso ao longo do tempo é capaz de aumentar a sua capacidade de foco atencional, tá certo? Outra coisa que é muito recomendada, e a gente não teve a oportunidade de falar sobre isso extensamente ainda, mas teremos em breve, é a prática de mindfulness, de exercícios de meditação. Muita gente ainda acha que a meditação está necessariamente ligada a algum viés religioso. Algumas pessoas se sentem até um pouco desconfortáveis, né, por conta de crenças e dogmas pessoais. Mas é muito importante pontuar que a meditação, ela não precisa ser ritualística, ela não precisa ser religiosa. Muito pelo contrário, todo mundo medita sem saber, né? Quando você presta atenção em alguma função do seu corpo, quando você para e se percebe no momento presente, você já está meditando. Seja por aquela respiração mais longa que a gente dá quando está nervoso, seja por aquela contagem até 10 que desde lá de vó, bisavó a gente escuta, né? Para quando acontecer alguma coisa a gente parar e contar até 10. Isso também é uma forma de meditação. Quando você coloca exercícios de meditação, principalmente de mindfulness, que a gente vai explorar também em outros vídeos logo menos, mas quando você coloca esses exercícios de meditação de forma consistente na sua rotina, você consegue trabalhar esse foco atencional, essa capacidade de focar e refocar com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade. Então, seja por exercícios puramente de respiração, então eu vou ficar 5 minutos com o corpo sentado numa cadeira, realmente percebendo o ar entrando nas minhas vias respiratórias, passando pela minha garganta, chegando até lá aos meus pulmões, e depois soltando esse ar bem vagarosamente, de forma bem calma. Sejam exercícios que a gente chama de body scan, que consiste em você perceber o relaxamento muscular do topo da cabeça, vai fazendo uma varredura, uma varredura, uma varredura lá até a ponta dos pés, tá certo? Todos esses são exercícios meditativos, e fazê-los consistentemente, lembrando, 5, 10, 15 minutinhos por dia, também é uma ferramenta muito poderosa para potencializar essa capacidade atencional, tá certo? Mais importante ainda do que, por exemplo, hidratar-se na hora de uma tarefa que requer foco atencional, que é muito importante também, a hidratação contínua, ou seja, estar constantemente hidratado, também é muito importante para que você desenvolva cada vez mais essa capacidade atencional. Tem muitos estudos mostrando pra gente que você não precisa estar morrendo de sede para ter um mau funcionamento cognitivo, não. Uma desidratação de 2 horas, que eu tenho certeza que muita gente aqui acaba passando 2, 3 horas sem beber água, sem beber líquido, isso é mais comum do que se imagina. Uma desidratação de 2 horas, ela já é capaz de comprometer essa performance cognitiva, impactar diretamente nesses construtos de memória, diretamente nesse construto da atenção. Tá? Então, hidratar-se regularmente, ter sempre a garrafinha do lado, é uma dica que vale ouro também quando a gente pensa em aumentar e incrementar essa capacidade atencional. Tá?
E por fim, uma dica que ela é um pouco até contraintuitiva, é muito interessante, mas realmente ajuda. E isso tem sido publicado também extensamente aí ao longo dessa última década, principalmente, tá? Mas tem alguns estudos anteriores também, que é mascar chiclete pode potencializar a sua atenção durante uma tarefa que requer esse foco, tá? É claro que você não vai sair por aí mascando chiclete sempre, mas inclusive nem recomendo, né? É muito mais importante você falar com o seu nutricionista sobre essa possibilidade do que eu aqui te recomendar. Mas, de fato, mascar chiclete ou mastigar algo de forma constante, isso parece ajudar, né? Parece ajudar de fato nessa capacidade atencional. E isso vem sendo pesquisado e hoje está bem estabelecido até. Então, mascar chiclete é uma dica coringa, vamos dizer assim, que realmente pode te ajudar em alguns momentos a direcionar bem esse foco de atenção, tá certo? Gente, é muito importante lembrar que apesar dessas dicas, desses macetes, dessas estratégias comportamentais todas, é muito importante ter um acompanhamento psicológico, ter um acompanhamento médico, nutricional, para todas essas questões, tá? A atenção, ela pode estar boa e querer ser otimizada, e aí você pode ir remando sozinho. Sempre é legal ter a ajuda de um profissional, né? Mas quando a atenção ela consistentemente tem apresentado falhas, você percebe que esse foco tem sido perdido, ou você percebe que você não está conseguindo desempenhar certas tarefas que antes você conseguia e agora não consegue mais, principalmente por conta dessa atenção, é fundamental que você busque um profissional da saúde mental que possa te auxiliar e que possa ensaiar com vocês outras abordagens para que esse problema se resolva. Seja por uma terapia cognitivo-comportamental realizada por um psicólogo, seja por treinos de neuromodulação, como o biofeedback, como o neurofeedback, que, por exemplo, realizamos aqui na Potencialmente, tá? Às vezes é necessário que a gente realmente busque mais ferramentas para trabalhar esse foco atencional, para otimizar esse foco atencional. E a ajuda de um profissional da medicina, um profissional da saúde mental principalmente, ela vai ser indispensável quando a gente pensa em otimização da performance de forma contínua e de forma consolidada, tá certo? E em demandas clínicas, então, nem preciso falar, é necessário e ponto, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado desse tema. Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês têm alguma sugestão, se vocês gostaram de falar disso, se vocês querem que eu fale sobre alguma outra função cognitiva. Eu particularmente gosto bastante e foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá certo? Um abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.